sei lá, por exemplo, o Barack Obama é um Uhum. orador brilhante. As pessoas às vezes nem ligam tanto à parte ideológica do discurso dele quando ele está a fazer um discurso político, mas a verdade é que a performance dele é de um modo tão vibrante, tão Cativante. magnética, que uma pessoa fica agarrada a ver. Ainda no outro dia, num comício dos democratas, teve lá o Eminem e Hum. ele começa o discurso dele a pegar na música do Eminem, e começa com aquele ritmo e de repente está quase a fazer uma interpretação musical e encaixa isso no discurso No e discurso diz, dele. como é que este gajo sacou isto assim do nada? Cá em Portugal não era tão fácil, porque íamos ter que pegar numa música do Kim Barreiros e não E ia ser tão adaptar. giro. Mas pronto, e essa parte oratória é muito boa. Depois também temos colunistas, temos autores de livros que escrevem muito bem e que as pessoas também gostam muito de os ver. O que é que eu acho? Eu acho que, para mim, para o meio onde me envolvo, eu acho que se calhar é mais importante comunicar bem de forma oral do que escrita, porque é aquilo que eu uso mais no meu dia a dia. Uhum. Apesar de que eu gosto muito de escrever também, e é uma das penas que eu tenho, por força das, pronto, responsabilidades que vou Circunstâncias. assumindo, do tempo que me ocupa, é de não ter tempo para escrever mais. Porque a escrita e a redação de um texto exige muita concentração, exige pesquisa, ou seja, mesmo um artigo de opinião não se escreve às três pancadas. Tem que. No outro dia escrevi um para o Observador a propósito do Orçamento de Estado, era o Orçamento de Damocles, que era uma história que eu já conhecia e achei que se encaixava bem, ou seja, aquilo veio-me à cabeça, mas eu tive que ir rever aquela história de Damocles para perceber de que modo é que eu podia encaixar aquilo no orçamento para levar, lá está, um artigo de opinião, ou seja, eu queria passar uma mensagem para a conclusão que eu queria. E esse artigo posso dizer que exigiu-me não foi dois, três, não puxei 2, 3 dias numa Uhum. cava a escrever o artigo, mas durante 2, 3 dias fui olhando para ele, ou seja, fiz uma base num dia, depois uma pessoa tem que ir respirar um bocado, Desenvolves ao ou... outro dia chega lá, lê aquilo outra vez e, não, este parágrafo realmente não faz sentido nenhum assim deste modo que está, e redige uma vez até chegar ao produto final. Isso exige tempo, disponibilidade, e quando uma pessoa hoje tem uma vida corrida, isso é difícil. Por isso às vezes também cai na parte oral que é mais fácil, ou seja, Uhum. é mais fácil estar aqui 2 horas a falar contigo, porque tenho a informação na cabeça e vai saindo, Uhum. do que estar a escrever, porque na escrita há sempre uma, eu pelo menos sinto isso, há uma responsabilidade acrescida de que o que eu vou deixar aqui também fica gravado e para sempre, mas lá a coisa tem que estar bem, tem Detalhada. a ver com o rigor, mas os parágrafos têm que estar bem formulados, as frases Sim. bem feitas e as vírgulas nos sítios certos. Aqui as minhas vírgulas estão no ar, ninguém Sim, sim, sabe, sim, não estou sim, a pôr sim. vírgulas a nenhum. Ali não, exige uma concentração e esforço maior. Eu acho que também, hoje, no geral, temos tendência mais a esta parte. E depois há outra, que é, tem a ver com os hábitos do consumidor, os hábitos das pessoas. Hoje, se calhar, consomem mais este conteúdo que acaba por ser oral do que a própria leitura. No outro dia vi uma Uhum. coisa engraçada, não sei se viste esse artigo, em que referia que na Feira do Livro de Lisboa, a cada ano se compravam mais livros. Mas depois procuraram aprofundar essa informação, que havia muita gente que comprava os livros, mas não os Não lia. os lia. Há um perfil de consumidor que gosta de comprar livros para ter em casa, mas depois não os lê. Ou seja, por isso, olha, se há mais gente a consumir isso, que é melhor falar, porque podem não ler aquilo que eu Passa melhor a escrevo. mensagem. Deixa-me só outro pormenor. Estás bem, agora estás ao com o sol de frente. Não, mas ele vai descer, eu aguento-me bem. Consegues? Aí na câmara Sim, não está muito, tipo, mas não estraga a imagem. não Não, não, está... Estás confortável? imagina, eu aguento, eu por acaso não tenho muita fotossensibilidade, É, tens os olhos eu mais claros tenho que eu, imenso. tens olhos muito claros. Eu olho para Eu ti e sofro com o depois eu sol. quando olho para ti é para ir recuperar um bocado, Recuperar mas está tudo a bem, está tudo bem. tonalidade. Ok, era só para confirmar porque eu estava a reparar que o sol agora causou mais. E o que tenho aqui também, a nível pessoal, é uma opinião, mas eu tenho uma opinião muito acentuada sobre ti, que é a tua educação e não é a nível profissional, é a nível pessoal. Ou seja, se me perguntarem, pá, diz-me um gajo super bem educado, eu lembro-me de ti. A sério, e tenho aqui os exemplos, porque, por exemplo, eu tenho estas recordações de me cruzar contigo, por exemplo, seja numa estação de metro, e tu és uma pessoa que cruza, se cumprimenta, está tudo bem e tal. Tu podes não ver essa pessoa, se calhar, há um ano, ou dois, ou três, mas tens essa cortesia, enquanto que há muita gente que faz de conta que não vê, não é? Por exemplo, eu tenho aqui também
uma recordação de me ter cruzado contigo num evento do lançamento do livro do Alexandre Monteiro. Awesome. E mais uma vez, a comprovar isso. Podia até haver aquela coisa, pá, vou fazer de conta que não vejo ou que não vi. Mas não tivemos ali até 10 minutinhos de conversa sobre o contexto, porque é que estavas lá e porque é que eu estava lá, e de onde é que eu o conhecia, de onde é que tu o conhecias. Ou seja, mais uma coisa a comprovar aqui, não é? E depois essa parte na altura das eleições que eu queria tirar algumas dúvidas contigo. E mais uma vez tiveste essa disponibilidade e eu friso sempre, eu já não falava contigo há anos e fico admirado e valorizo esses pequenos gestos. Pá, o mundo já tem tanto peso Uhum, e tantas coisas más, e todos nós temos preocupações na nossa vida. Ahm, e depois eu acredito muito que isto é quase uma escala social, ou hum, seja, é como as empresas, é como as sociedades. Nós, se nos juntarmos, conseguimos fazer coisas que sozinhos não conseguimos. Ou seja, tu podes gravar aqui uma conversa sozinho, uhum, mas se calhar não vai ter tão interesse como se tivesse aqui convidados e for chamando mais pessoas para acrescentar valor ao teu podcast. certo. Ahm, Qual é a necessidade de nós não nos darmos bem, não sermos simpáticos, afáveis? Eu só procuro ser o reflexo daquilo que gosto que os outros sejam comigo. Isto é um bocado de educação, ou seja, essa parte dos meus pais tem um papel muito importante na minha vida. Sempre me ensinaram a tratar bem os outros, ou seja, não há motivo nenhum para nós. Primeiro, depois, as minhas raízes familiares são humildes e eu não sou mais do que ninguém. Primeiro, não tenho motivo nenhum para virar a cara a ninguém ou achar que Uhum. não posso ou não devo cumprimentar, porque nós somos todos pessoas. Aliás, aqui isto é uma conversa muito, não é assim muito formal, bem, não, pode estar à Não, eu vontade. estou super à vontade. Eh, não, vou dizer, eu tinha, Deixa eu só dizer, não, eu a partir do momento em que disse super à vontade estiquei-me todo. sim, Isto é mesmo não, aquela coisa como o mental influencia o corpo. eu tinha um amigo que era muito engraçado, tinha não, tenho, mais velho, Sim. que eu depois tenho esta coisa, tenho um lastro, por acaso, geracional engraçado, dou-me bem com malta mais velha, às vezes marco, Hum, e tenho um amigo meu que já tem 50 e tal anos, e conheci-o no ginásio, precisamente, e vamos almoçar, às vezes os dois. E ele diz uma coisa, isso, malta com mania, esses novos ricos ou empoleirados em algum lado, pá, a verdade é uma, nós quando vamos à casa de banho sentamos-nos todos da mesma maneira para cagar. pois é. E por isso, opá, isto é verdade, ou seja, nós não interessa se um tem um penico de cerâmica e o outro de ouro, é tudo da Uhum, mesma forma. Ou seja, nós às vezes também temos que relativizar um bocado as coisas, por isso, isso aí é a conduta que sempre me ensinaram, ou seja, eh, respeitar os outros. Eu acho que o respeito está na base de qualquer relação, seja social, profissional, amorosa. No uhum. dia em que se perder o respeito, perde-se tudo. E eu felizmente tenho a sorte de receber o respeito que procuro dar. Isso é uma coisa também interessante. Tu respondeste-me logo à pergunta e eu nem sequer a fiz, que era esta tal educação. Eu escrevi mesmo aqui, se vem da Ah, família ou por experiência tua. não, E tu respondeste-me logo. vem muito da família. Porquê? A vida o nosso caminho é condicionado. Ou seja, hum, a experiência que eu tenho com a minha família, ou a educação que eu tive com os meus pais, com os meus avós, com os meus tios, com toda a gente que em tenra idade nos vamos relacionando, vai condicionando também aquilo que são os meus comportamentos, e os meus comportamentos condicionam as pessoas que querem estar comigo, e as pessoas que querem estar comigo por causa dos meus comportamentos vão condicionar os meus Sim, comportamentos novamente. sim. Ou seja, a minha bolha natural, as pessoas que me vão reconhecer isso são pessoas que se identificam com uma determinada forma de estar. É natural que alguém que não tenha comportamentos tão parecidos com estes, ou que discorde de Uhum, mim, que eu respeito, posso não concordar, mas respeito que discordem desta visão. uhum. Pessoas dizem, aqui é que se cumprimenta as pessoas, cada um está na sua vida, nós cruzamos, pá, pronto, olha, Sim, sim. conhecemos a escola, mas já passou esse tempo, cada um na sua vida. Pode existir quem pense assim. Mas naturalmente é uma pessoa com quem eu não vou privar, porque nós não casamos, ou Uhum. seja, é como ter um puzzle e as peças não Não encaixam, encaixam. por isso é normal. Eu tenho aqui este pormenor também que é importante de o deixar mencionado, que é, eu pedi-te essa tal hum, ajuda, não é? Na altura das eleições. Atenção, quando estou a dizer ajuda, eu não quero ser mal interpretado, do género, olha, ajuda-me a escolher. Não, foi do género. Cada um está a fazer a sua propaganda e eu não estava a querer levar com areia nos olhos, não é? Sim. Essa tal ajuda foi nesse sentido.
Mas eu também, o que eu queria dizer, que queria deixar aqui mencionado, por exemplo, é que há uma coisa que notei em ti que até mesmo profissionalmente agora acontece cada vez mais, que é, tu consegues ter uma conversa, suponho eu, e acredito com muita certeza que consegues ter uma conversa sendo tu portista e o outro benfiquista, ou sendo os dois portistas, ou um portista e outro sem clube. Eu estou a pôr em termos futebolísticos para não criar aqui muito. Pronto, para não escalar opiniões e o que seja. Mas notei também isso, não é? Com positividade da tua parte, porque, por exemplo, a nível profissional às vezes acontece isso, de Sim. um portista se sabe que o outro é benfiquista, cria ali um mal-estar, e eu próprio cheguei a sentir isso em termos profissionais e etc. E também é de louvar. Eu ires à procura de um professor, entre aspas, de um clube diferente do teu e a pessoa ter essa generosidade de querer dar o conhecimento também é uma coisa importante de se deixar frisada. A questão que tu referias de eu ter essa tolerância para falar com todos, independentemente de partilhar mais ou menos visão com as pessoas. E a verdade é essa, ou seja, Não sei até que ponto é que também foi bom eu mencionar isso, desculpa. não, não, foi ótimo, foi ótimo. Política, Sim, futebol e religião são sempre assuntos grandes, sensíveis, não, são mas. sempre grandes áreas para festejos, ou seja, há festas religiosas enormes que juntam pessoas. O Natal é uma celebração muito grande, a Páscoa, isso são eventos de massas, mas também são frutos de conflitos bélicos por Uhum, este mundo fora. O futebol igual, tanto no estádio de futebol temos 60.000 a celebrar um golo, como de repente vira porrada fora do estádio ou mesmo lá dentro e está toda a gente zangada porque um é do outro. uhum. Uh, e na política, igual, se calhar menos a parte física para não citar, mas de vez em Sim, quando esse aí num parlamento qualquer que a malta se pega à bancada. Foi assim uma coisa um bocado primata ainda, sim, é andarem à verdade. porrada para discutirem política. Mas nós não podemos defender a tolerância, defender um Estado democrático, defender a liberdade de opinião, querer participar dessa vida onde cada um pode expressar livremente aquilo que pensa e não querer exercer o contraditório, em primeiro lugar, ou seja, Ok, devemos permitir que esse contraditório exista, tem uma opinião diferente da tua, e não participar disso de forma calma e tolerante, que acredito que esse é o modo de estar correto. correto. Ou seja, e isso lá está, sempre foi assim em todas as áreas. Eu sou convicto e teimoso daquilo em que acredito. Mas não posso achar, primeiro, que aquilo que eu acredito, que o meu clube é o melhor do mundo sempre, Uhum, porque não é. O meu clube não é sempre o melhor do mundo. Nem o meu clube tem sempre os melhores jogadores, nem o meu clube marca sempre os melhores golos. Eu acredito que o meu clube é o mais consistente. uhum. Isso acredito, por isso é que este é o meu clube. Mas por isso, só com essa tolerância, com essa abertura, é que podemos fazer isso e até podemos fazer com que os outros percebam, dizer, olha, que no final do dia, isso é para mim é o mais importante, que é, olha, aquele não é da minha equipa, mas eu reconheço-lhe uma coisa, reconheço-lhe integridade, Uhum. reconheço-lhe ética e reconheço-lhe ali uma forma de estar que é exemplar na sociedade. Apesar de, olha, eu até, De do ponto, divergir do ponto de vista depois. do clube, não me identifico nada com ele. Uhum. Mas, do ponto de vista da forma de estar, é um exemplo para a sociedade. Isso, no final do dia, acho que é o mais É importante. questão de ser civilizado, no fundo, Sim. não é? Voltando depois aqui a esta parte do peso, isto também encavalando outra vez na parte mais pessoal, como tu já estiveste acima um pouco acima do peso e abaixo do peso também. E eu agora eu olho para ti e vejo-te equilibrado. Eu olho para ti e noto que tu não tremes. Percebes? Uma pessoa assim, de género mais certa, mais forte. E queria-te perguntar, opá, isso, esses 8 e esses 80 foi uma fase assim mais estressante? Foi alguma doença? Foi. Sim, Percebes? essa fase era precisamente aquilo. Não ando aí com uma bandeira a Uhum, dizer o que não é o meu perfil. Sou uma uhum, pessoa pessoalmente reservada, mas não tenho problema nenhum, nem tenho segredos sobre a minha vida. Aliás, até gosto de partilhar determinadas histórias como exemplo. E a verdade é que eu nunca, eu achava que sim, mas nunca tive assim muito acima do peso, isso não existia. Principalmente quando ali aos 17, 18 anos,
tive anorexia nervosa. Ok. E foi nessa altura que fiz esta tatuagem, essa altura desafiante da minha vida, que há um bocado referi, foi precisamente quando tive anorexia nervosa, estive internado uns meses, e aí eu perdi muito peso, e tive muito abaixo do peso que era recomendado para um jovem da Daquela minha idade. idade, e precisei dessa intervenção na altura, pedopsiquiátrica, que ainda era um jovem, para me ajudar a voltar ao caminho correto. Ao equilíbrio. Pronto. E isso na altura foi um momento muito desafiante da minha vida, exigiu muito de mim, exigiu tanto ou mais dos meus pais, porque para eles deve ter sido ainda mais desafiante, porque o sentimento de não poderem fazer nada, porque nada dependia deles, só depende de De nós, ti, pois. porque quando tu tens um problema do foro psiquiátrico, tu não tomas uma aspirina e a dor de cabeça passa. É preciso todo um caminho para a pessoa perceber que efetivamente se passa alguma coisa e que se pode dar uma solução àquilo. E começa tudo logo com o reconhecimento primeiro do problema e depois do caminho feito até ao problema ser solucionado. Isso foi um caminho que foi feito num período muito desafiante na vida de uns jovens, em que há muitas inseguranças, em que não queres, eu hoje falo disto com muita tranquilidade, mas na altura eu proibia os meus pais de deixarem que a minha família me fosse visitar, não queria que os meus amigos fossem visitar, não queria que soubesse aquilo que estava a passar porque eu tinha vergonha social. Pois. E ainda para mais uma doença que hoje admito que a coisa seja mais transversal, mas na altura era muito associada às mulheres. Quem tinha anorexia nervosa eram as modelos que ficavam muito magras e não sei o quê, e ainda uns jovens, tenho uma doença de mulher, ou seja, eu não queria nada disso. E isso foi um momento desafiante. Eu hoje falo disto com muita tranquilidade, até para dar um testemunho de que efetivamente isto existe e há mais gente que passa por estes problemas do que aquilo que nós achamos. Estou a falar de anorexia nervosa, podia ter sido uma depressão, podia ter sido bulimia, o que seja. Há imensos problemas, muitos, não há uma só causa, ou seja, mas qual foi o motivo para isso? O motivo foi nenhum, até porque quando eu tive este período de anorexia nervosa, até era numa das fases em que eu estava melhor do ponto de vista físico. Ok. Mas eu ainda assim não estava bem comigo, que é o que eu sinto que muitas vezes se passa com muita gente. Quando eu gosto de fazer este exercício, quando vejo alguém a ter reflexo nos outros, ou ter comportamentos com os outros que não são os mais apropriados, eu identifico logo que aquela pessoa tem um problema a resolver com ela própria. Com ela própria. Porque isto é o efeito espelho, ou seja, como nós temos algo dentro de nós que não está bem, nós queremos refletir isso nos outros. E por isso, essa questão do peso, efetivamente perdi muito peso. Eu depois, até quando voltei para o ginásio, lá, por isso é que tive essa evolução também muito grande, porque me empenhei. Tive uma pessoa na minha vida que ainda hoje é dos meus melhores amigos, foi formidável e essencial para a minha recuperação, que foi o Tiago Gomes. Ok. E ele é PT, e na altura conheci-o nesse contexto, porque eu decidi, ou seja, eu andava numas consultas, já à altura entrei ali num ramo-ramo, e eu meti na cabeça, não, eu vou entrar para o ginásio, eu vou solucionar este problema, as consultas, ok, muito bem, muito obrigado, mas isto não está a dar, sou eu o senhor da solução do meu Que vai problema. resolver. E por isso acho que agora fica melhor explicada a tatuagem, cheguei e venci, porque eu efetivamente deixei de ir às consultas no Hospital São João, a minha mãe completamente passada comigo e a chorar, não pode ser, tu precisas de um médico, não, eu preciso de mim. Atenção que eu não estou a dizer que é isto que é o correto, o que eu estou a dizer é que foi que resultou contigo. eu, para mim, encontrei esta solução depois de ter, ou seja, eu já estava num estádio de evolução também maior, não foi, eu estava no ponto zero e decidi que vou ser eu, não, eu já estava num estádio de evolução maior, mas que estava estagnado, e aquele kick final, fui eu que o dei por mim, na altura o Tiago teve um papel muito importante, porque opa, coisas engraçadíssimas, ele treinava comigo, ele ia à minha casa jantar comigo pratões de massa, e frango, que para mim era uma coisa que parecia comida, para mim era comida para 100, e ao que eu estava habituado. E ele, opa, tens de comer isso e não sei o que mais. Ou seja, esse acompanhamento, essa força, essa companhia, foi das coisas mais... Atenção, fez isto por humanidade. É das coisas mais bonitas que há, ou seja, por isso é que eu
tenho esta dívida de gratidão e amizade com ele, porque ele fez aquilo por humanidade, fez aquilo porque quis, porque se preocupou, não me conhecia lá nenhum, e pronto, e hoje é dos meus amigos. Ainda ontem já estive com ele. Eu queria também, lá está, deixar sempre essa menção que se resolveu, mas que não foi sozinho. Ou seja, qualquer pessoa que pode estar agora a passar, seja pelo que for, Sim, é verdade. e tem um exemplo assim de uma pessoa que não é tudo um mar de rosas, não Sim, é? é verdade, é verdade. É Que verdade. não resultou a ajuda, por exemplo, no Hospital de São João, pá, mas encontraste um gajo porreiro que te ajudou assim mais facilmente, não Sim, é? não, e assim, a parte da medicina e a parte hospitalar teve um papel importante, ou seja, houve uma altura é que a coisa já não estava a dar. E aí a culpa era de todos, era também minha, que se calhar não estava a Predisposto facilitar a. no processo. Houve Uhum. aqui várias condicionantes. O que eu acho é que há sempre um caminho, isso sim, é não desistir. Ele encontrou também o caminho Há sempre um contigo, não caminho, é? há sempre um caminho, é isso, há sempre um caminho. E por isso, e depois as coisas também, pá, nada está perdido. A vida, apesar de ser efêmera, é muito grande. E às vezes parece que as coisas não têm solução, que estamos numa estrada sem saída. Não há estradas sem saída. Se a estrada não tiver saída, nós abrimos uma estrada nova. É Exatamente. para isso que existem também os terrenos, é para abrirmos estradas novas. Certo. Estás com frio, não está? Está um frio do caralho. Hã? Estás bem? Estás com frio? Eu estou com frio, mas eu tenho que aguentar. Agora, tu como estás assim, aí, ainda por cima do Eu pé. estou bem, que eu já vim assim com este registro. É, pronto. Depois, queria mencionar também aqui uma coisa que nós chegamos a falar assim por alto, mas queria detalhar agora aqui um ponto ou outro sobre journaling. Eu uma vez perguntei-te o que é que foi uma coisa que melhorou a tua vida, que mudou a tua vida para melhor, ou seja, melhorou. E tu falaste-me neste termo de journaling, e eu queria também que nós aproveitássemos agora este bocadinho para esmiuçar um bocadinho o que é isto e como é que tu utilizaste este conceito.